Recapitulando alguns detalhes que são importantes nesse cenário de sistema, igreja. Naquele sonho que eu contei, que o irmão Zeli nos ligou, depois me colocaram uma informação que, devido à ligação, talvez eu não tenha ouvido essa parte, que quando ele sonhou que ia para ser interrogado, prestar depoimento pelas camisas que estava usando, Bíblia sim, Constituição não, a caminho desse tribunal, tinha uma mulher que dizia: por que vocês estão indo, tal? E ele dava umas informações básicas para a mulher sobre a camisa, porque nós estudávamos a Bíblia para seguir a Bíblia e não como pessoas estudavam Bíblia para o seu próprio, pela sua própria interpretação, esse papo assim. E a pessoa dizia, a mulher dizia: eu vou com vocês. Ele dizia: não, mas nós não temos tempo para explicar, porque agora é tempo de restauração. Ele frisava isso no sonho. Não tem tempo de explicar mais detalhes, porque agora é tempo de restauração. Quer dizer, o que confirma aí essas revelações dos muitos sonhos, estão confirmando aquilo que nós temos entendido pela Bíblia. E nós estamos caminhando de uma maneira bem tremenda. E mostrando o que nós vamos encarar, né, pela frente. Como o sistema vai se sentir incomodado conosco. Porque nós estamos movimentando muita gente. Como ninguém consegue controlar a internet, ninguém consegue controlar as mídias que estão por aí surgindo dia após dia, os sistemas governamentais vão ficar em parafuso. Eles vão perder aquele domínio, aquele cabresto da sociedade, isso vai ser perdido. E é aí que nós estamos entrando com a voz da restauração. Tudo foi um projeto de Deus. Também estávamos recapitulando, o irmão Francisco estava comentando no intervalo, que o rei, já trouxeram a lei prontinha para ele, né? Era só ele assinar. Aí o irmão Francisco falou assim: mas se essa lei prejudicasse o rei em alguma coisa, ele não assinaria. Se ele se sentisse prejudicado, ele não ia aceitar a lei. Mas a lei exaltava ele. A lei aguçava o orgulho dele. Não é assim que acontece nos sistemas aí do dia a dia? As pessoas criam leis, por exemplo, quem foi que moveu a lei da homofobia? Quando foi ver quem tinha movido a lei da homofobia, era a mãe de uma lésbica, mãe de um homossexual, o outro era pai de lésbica, pai de homossexual. Então, quer dizer, eles se preocupam em criar leis que favoreçam os seus conceitos, que protejam os seus filhinhos das aberrações. Então é sempre assim. E o rei aqui, no caso de Daniel, ele também. A lei exaltava ele. Só que no que ele está se sentindo exaltado, e o diabo está exaltando ele para fazer ele decretar alguma coisa, ele não percebeu que depois ele seria traído pelo próprio sistema. Que ele estava apenas sendo uma peça usada e depois ele ia ficar sem ter o que fazer. Então, esses são detalhes. Então, quer dizer, o rei, na verdade, ele foi traído pelo sistema que ele pensava dominar. E outra coisa que nós vimos no verso 23 foi que a única proteção que Daniel tinha era Deus, e assim terá que ser. Nós teremos que verdadeiramente andar por fé para vermos a glória de Deus. A igreja desses últimos dias vai conhecer sinais, prodígios e maravilhas tremendos. A igreja desses últimos dias vai ver a mão de Deus se cumprindo de forma já pré-anunciada. Nós veremos coisas tremendas. Nós conseguiremos ser para Deus, nós que conseguirmos ficar de pé, conseguiremos ser para Deus o instrumento que vai fazer Ele purificar o nome dEle, diante de todo esse lixo
que o nome de Jesus foi contaminado. Ainda há pouquinho mesmo, um irmão me trouxe um jornal, o irmão Sidney, que diz: Papa reconhece passado violento do cristianismo. Ora, o cristianismo nunca foi violento. O que foi violento foi essa aberração católica, né? No tempo do Império Romano, aquilo nunca foi cristianismo. Igreja Católica sempre foi a prostituta embriagada do sangue dos santos, assentada sobre um falso trono. Mas, quando se fala de cristianismo, se fala de Cristo, se fala de Jesus. O nome de Jesus está manchado nas nações. Eu recebi um e-mail em que as pessoas dizem assim: vocês estão acusando os muçulmanos de assassinos, vocês estão acusando os hinduístas, os xiitas e não sei o quê, mas vocês estão esquecendo do passado da religião de vocês, que vocês também foram assassinos. O que ele estava pensando? Ele estava pensando no catolicismo, porque o catolicismo para muita gente é chamado de cristianismo. Eu dizia assim: você está muito enganado, você está me confundindo, você está nos confundindo com a prostituta romana católica. Longe de nós, nós nunca tivemos parte nesse lixo. Então, o nome de Cristo está manchado, ainda que na visão de quem é cego. Mas está manchado. E acreditem, irmão, nós vamos purificar o nome de Jesus. Nós vamos mostrar para o mundo a diferença do que nós somos em Cristo Jesus. Nós vamos dar gritos tão estonteantes que o mundo vai ficar tonto, vai chegar ao ponto de nos chamar de uma nova religião. E nós apenas diremos: não, nós verdadeiramente somos cristãos. Então, Papa reconhece passado violento do cristianismo. Aí vai num evento ecumênico, até com ateu, né? Muçulmanos, hindus, taoístas, shintoístas, budistas e outros istas, para pedir perdão. Eles têm mesmo que pedir perdão. Eles são assassinos, mataram milhões. Nós cristãos, não. As nossas mãos estão limpas, não há uma gota de sangue inocente nas nossas mãos. Nem dos nossos irmãos do passado, Pedro, Paulo, Tiago, João, até o dia de hoje. Todo aquele que verdadeiramente foi um cristão, nunca foi um assassino. Nós não temos perdão nem desculpa a pedir a ninguém pela nossa religião. A nossa religião é santa, é pura e é única. Então, o que salvou? Engraçado, né? Verso 23, né? Interessante isso. O que salvou Daniel? Nenhum dano achou-se nele, porque crera no seu Deus. Tá? Crera no seu Deus. Deus tem recursos, Deus tem portas, Deus é tremendo, Deus é glorioso. Mas nós precisamos crer, porque se crermos, é que veremos a glória de Deus. Agora, se eu procuro apoio num, apoio no outro, não, meu amigo delegado, meu amigo deputado, meu amigo senador, aí Deus está dizendo assim: então tá bom, tchau, fica com os seus amigos que eu vou seguir o meu caminho. Eu tenho que rejeitar todos os amigos que os meus olhos possam ver e ficar com o amigo que os meus olhos não conseguem ver. Esta é a regra para a igreja. Seguindo então aqui no verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Você vê que aqueles que confiaram no sistema, aqueles que achavam que estavam fortalecidos pelo sistema, na verdade foram mortos. Por quem? Pelo próprio sistema. Pois nós já vimos que o diabo ele é representado por um dragão. O dragão significa todas as nações que estão no domínio do diabo. Porque o dragão
é uma figura que não existe, nunca existiu dragão, nem nunca vai existir, nem ninguém vai achar um fóssil de dragão em canto algum. Não existe dragão, é uma figura mitológica, na qual Deus vem e se utiliza dela, como tantas coisas na Bíblia tem sido assim. Deus se utiliza dessa figura mitológica. O dragão, ele tem asas, que seriam tipo asas de morcego. Ele tem chifre, ele tem um focinho, ele tem uma espécie de olhos, tem escamas, e cada parte dessa que compõe o corpo de dragão, as patas dianteiras são de um jeito, as patas traseiras são de outro. Ele tem uma cauda imensa. Cada parte dessa que compõe o dragão representa uma nação diferente, ou seja, está mostrando um domínio. E o que mais é expressivo no dragão, o que mais nós vemos maior no dragão, é a cauda. E cauda é símbolo de traição, como a Bíblia diz que o dragão com sua cauda, né, arrebanhou 1/3 das estrelas do céu. Foi quando o dragão, com a sua rebelião, com a sua traição, vamos assim dizer, traição para com Deus, ele arrastou 1/3 dos anjos do céu, conforme diz Apocalipse. Então, o dragão, o que mais é expresso nele é a cauda. O que mais aparece no dragão é a traição. Ele veio simplesmente para roubar, matar e destruir. Isso foi dito pelo Senhor Jesus. Então, quando parece que ele está exaltando alguém, na verdade ele está dizendo: te dou tudo que tu quiser, eu só quero a tua alma. Existe uma traição nele. O que você quer? Quer dinheiro? Fama? Mulheres? Riqueza? Carros? O diabo está dando isso para todo mundo, todo dia. O que mais nós temos aí são testemunhos de pessoas que fizeram pactos com o diabo, e alguns poucos que escaparam, conseguiram escapar porque Jesus se apresentou para eles. Então, todos que confiam no sistema, no governo, serão traídos, porque o diabo não tem intenção de dar nada para ninguém. Ele tem intenção de roubar, matar e destruir. E o que é o dragão? O que é o diabo? O sistema. Qual é a marca do diabo no mundo? As constituições. A grande marca de Satanás nos reinos da terra se chamam constituições. É ali que está o padrão dele, que muitas vezes parece bom. O mundo hoje clama por democracia. E muita gente inocente está dizendo: democracia é a glória dos governos. O diabo está dizendo: eu também acho, ó, maravilha. Não importa o sistema do mundo, meu irmão. É o diabo que está reinando. O diabo só não reina quando a nação tem por constituição a Bíblia. Enquanto as nações não tiverem por constituição a Bíblia, quem está no comando é o diabo. Seguindo aqui então, diz que aqueles homens foram esmigalhados. E tem mais, né? Todos eles, foi seus filhos, suas mulheres, ou seja, toda a sua geração foi destruída. Toda a geração deles que confiaram naquelas leis para se exaltar ou para destruir o próximo, eles foram destruídos, não sobrou nada. 25, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então vê aqui, o rei tem um reconhecimento tão tremendo do Deus de Daniel, acaba se curvando ao Deus de Daniel, um reconhecimento bem tremendo. Poxa, livrar da cova dos leões, não era muito costume ver alguém entrar naquela cova e sair, né, irmão?
não tinha muito esse costume. Tinha visto-se muitas pessoas entrarem, mas sair. Então, quer dizer, há um reconhecimento tremendo. E ele ainda acha que tem poder de fazer decretos. Ele continua insistindo. Eu quero agora que todo mundo reconheça o Deus de Daniel. Não, não é assim que as coisas funcionam. Amém? A conversão é pessoal. Ninguém se converte na força. Conversão é voluntária. E essa é uma característica do Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê muito que bem, quem não crê muito que bem também. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Se você entrar numa cidade e não receber o seu testemunho, vira as costas, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. Não é assim que o Evangelho nos manda agir? É exatamente assim. Então o Evangelho não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, diz a Bíblia. Então, o decreto do rei é mais um dos seus enganos. Ele continua achando que ainda tem autoridade. Não, ele poderia simplesmente dar o testemunho dele, como fez Nabucodonosor. Deu o testemunho dele lá, muito que bem. Agora, não vai conseguir, ninguém pela força se curva, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade. Conhecer a verdade é uma questão de entendimento, é uma questão de revelação, é uma questão de pesquisa. Conhecer a verdade não é pela força nem pela violência. Ninguém conhece a verdade de fora para dentro. A verdade ela é revelada de dentro para fora. Então, o decreto do rei aqui também não vai surtir lá os seus efeitos. Mas o verso 25 e 26 diz: Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então, quer dizer, essa declaração do rei, ela me lembra cenários do milênio. Ou seja, o que nós vemos? Nós vemos Daniel, a igreja dos últimos dias, né? Daniel, a última igreja, testemunhando diante de situações bem terríveis, entrando em cova de leões para testemunhar, se mantendo firme, como no caso das orações contra a lei dos homens. Daniel sustenta a sua constituição contra os decretos constitucionais das outras leis. Daniel entra na cova. Eu garanto que ele não entrou rindo naquela cova. Eu garanto que ele passou por lutas e aflições. Eu garanto que cada hora que aqueles leões espirravam ou se mexia, que ele estremecia. Eu tenho certeza disso. Se alguém quiser fazer um teste, a gente vai até o zoológico. Meu irmão, aquele bicho, quando levanta o rugido dele, a 200 metros, teu coração treme. É impressionante. Eu já vivi essa experiência. O bicho, quando solta um rugido, era um tigre. Quando ele rugia, eu estava a 200 metros, me atemorizava. É uma coisa impressionante o rugido daquele animal. Então, Daniel passa por tudo isso, passa pela cova e permanece vivo, né? Quando todos diziam, está acabado. Imagina aqueles camaradas lá. Finalmente, traz um uísque aí. Acabamos com Daniel. Duvido, dessa hora os leõezinhos devem estar já palitando os dentes. Não é não? Resolvemos o problema, acabou. Agora, ó, fulano, você vai assumir o lugar de Daniel, você vai pegar aquilo, agora a gente vai dar olé no rei, vamos ludibriar ele direto, não tem ninguém mais para acusar a gente de nada. Encerramos a história de Daniel. Não é isso? Encerramos a história de Daniel. E tem mais, aqui na Bíblia diz que o rei, ao romper da alva, ou seja, na alta madrugada, logo de manhã, essas não são as mesmas expressões lá dos evangelhos, quando fala da ressurreição de Cristo Jesus? Isso tem tudo a ver, tudo a ver, e é tão glorioso. Então Daniel passa por toda essa situação, é dado como morto,
mas ressurge. O ressurgir de Daniel, como igreja dos últimos dias, é a alusão do retorno de Cristo no milênio. Então, esse decreto que o rei faz, ele tem características daquele cenário do milênio. Seu reino é eterno, não passará a ninguém, de geração em geração, coisas desse tipo que nós achamos aqui. Então, este é o capítulo 6 do profeta Daniel. Se você quiser continuar chamando Daniel de profeta, pode chamar, mas eu prefiro ainda dizer que ele é uma igreja, porque quando eu olho para o ministério dos outros profetas e olho para Daniel, eu vejo uma diferença muito grande. Daniel não é um profeta como os outros profetas do Antigo Testamento. Ele é uma coisa muito especial, a vida de Daniel, e ele representa a igreja dos últimos tempos. Temos perguntas? Dentro desse versículo 1 e 2, aqui nós vemos no contexto um reino, e 120 presidentes que o rei coloca sobre esse reino, e logo em seguida nós temos 3 príncipes que são colocados para administrar esses presidentes. Eu poderia entender que esses 3 príncipes, eles poderiam ser uma espécie de, vamos dizer, nos tempos atuais, 3 segmentos, como se fosse assim, nós temos hoje os gentios, o mundo, né, que não é igreja, nós temos a igreja que não é mais igreja, e nós temos a voz da restauração, que no caso é Daniel aqui exemplificado. Sendo presidente, assim, uma visão humana de agregar o reino, de tomar conta de um reino, esses príncipes seriam algo assim mais sublime, né, numa visão assim extra, separado nessas 3 classes. No caso seriam 3 segmentos, no caso, como eu disse, as pessoas do mundo, uma igreja que não é mais igreja e a voz da restauração. O que acontece é o seguinte: a colocação bíblica, o mover espiritual, a simbologia, a numerologia e principalmente essa questão do 3, né? Nós vemos que isso aí é muito infinito, isso é muito glorioso. Então, cada um vai se apercebendo de um detalhe. Às vezes nós estamos aqui comentando uma coisa, o que eu venho aqui para frente? Eu venho aqui para frente e comento o meu ponto de vista, eu comento aquilo, por exemplo, logo no comecinho eu comentei algo que não estava dentro do meu ponto de vista, houve uma revelação. O Espírito de Deus me falou, logo no comecinho, ele me falou algo e eu passei para vocês, entendeu? Então acontece isso, coisas que eu já sabia, coisas que eu passei a saber quando estava estudando a lição e coisas que eu passo a saber aqui, exatamente aqui, como muito disso aconteceu no nosso seminário de Apocalipse. Eram coisas que eu passei a saber ali, na hora. Então, outros, de acordo com o que eu falo, de acordo com o clima, de acordo com o mover, de acordo com o projeto do Espírito Santo, cada um vai se apercebendo de um detalhe. Eu achei, inclusive, interessante esse detalhe dos segmentos. Pode ser. Só que eu nunca estudei isso aí tão detalhadamente para observar. Ou seja, o Espírito Santo não me mostrou isso. Mas quando o irmão estava falando, eu falei, pode ser. Pensei aqui, pode ser. Então vai depender de cada um de nós observar, estudar e esperar o Espírito Santo confirmar se realmente aquilo que pensamos ou que ele mesmo possa ter soprado vai ter uma continuidade na nossa mente, né? No nosso entendimento, na nossa compreensão. Então, pode ser sim, mas a gente tem que continuar no estudo, né? Perguntas? Não? Sim? Tem?
É uma pergunta do Leandro, de Fortaleza. O que o pastor tem a dizer sobre coisas vendidas no templo? Veja bem, isso aí, os nossos seminários anteriores falam bastante sobre isso. Nós precisamos entender a nível de projetos e propósitos. Por exemplo, tinha uma cantina aqui perto da igreja, vocês lembram? Quem lembra da lanchonete que tinha aqui perto da igreja? Lembra, né? Pois bem, aquela lanchonete ali, só com vocês que usavam semanalmente ou diariamente aquela lanchonete ali, vocês deixavam ali dentro daquela lanchonete R$ 1.200 por mês. Vocês sabiam disso? Vocês deixavam ali dentro daquela lanchonete R$ 1.200 por mês, comprando açaí, hambúrguer, cachorro-quente, refrigerante. Quando houve aquela papagaiada, que muita gente, a igreja toda deixou de ir lá, eles se desesperaram e fecharam a lanchonete. Porque o lucro era daqui, da igreja, ou seja, nós estamos aqui nos concentrando, chega uma hora de um lanche, não sei, um almoço, depois de um culto, hoje não vou jantar, vou levar um lanche para casa, tal. Eles já iam, dias de culto, já faziam as compras maciças, já deixavam tudo preparado com antecedência, porque dizia, hoje é dia de culto na igreja. R$ 1.200 por mês. É bastante grana. Será que seria legal nós abrirmos uma cantina dentro da igreja para que, ao invés dos irmãos colocarem essa grana lá, esse dinheiro pudesse ser retido aqui e nós empregarmos ele na obra? Está entendendo? Ué, você não sai daqui para comprar lá? Você não poderia simplesmente descer as escadas aqui e comprar dentro da igreja mesmo? Você estaria dando um lucro para a igreja e estaria ajudando a obra. Eu acho que você ficaria mais feliz ainda. Acho que ao invés de comprar um hambúrguer, você ia comprar 2. Então, irmão, agora, a questão é analisar realmente os projetos, os propósitos, as intenções. Lá em Israel existia o mercado do templo. Era um mercado do templo, não era um mercado dentro do templo, nem caberia. Era sim, numa área, etc., mas não era um local de culto, não era um local de reunião, era uma organização e lá estava o mercado do templo. As pessoas vinham de longe, teriam que passar em alguma fazenda, em algum canto, em algum mercador e comprar a sua pomba, o seu cordeiro, ou seja lá o que fosse, para poder chegar lá e oferecer o sacrifício. O que Israel fez? Criou o mercado do templo. As pessoas compravam ali no que pertencia ao próprio templo e iam oferecer os seus sacrifícios. Deus nunca chamou isso de pecado. Deus chamou de pecado quando esse mercado já não servia mais ao projeto, se tornou um mercado mercenário. Ao invés das pessoas venderem um animal pronto para o sacrifício, como dizia a Bíblia, macho, sem mancha, sem defeito, não, já estavam vendendo tudo de qualquer jeito. Já não era nem macho, já era tudo malhado, com manchas e com defeitos, cegos, coxos, aleijados, animais desse tipo. Então o projeto já não estava mais glorificando a Deus, já estava desvirtuando o povo da verdade. Aí vem Jesus e diz assim, não, vocês transformaram isso aqui em covil de salteadores. Isso aqui não é mais o templo do Senhor, isso aqui é uma casa de ladrões. Aí desce chicote em todo mundo, solta as pombas, solta os animais. Então, esses conceitos, nós não podemos nos escravizar. Nós precisamos buscar direção. Se Deus der direção de fazer, a gente faz. Se Deus não der direção de fazer, a gente não faz. Eu já conversei com alguns irmãos aqui na igreja e já falei assim, um sonho que eu tinha era abrir uma loja de material de construção. Por quê? Porque gera muito emprego e dá recurso. Gera muito emprego e dá recurso. Mas Deus não me autorizou a fazer. Até aqui
Deus não me autorizou. Seria algo que eu poderia entrar nesse ramo, eu sei como fazer, não precisa de nenhum grande investimento, mas quando eu oro, logicamente que não seria para eu ir lá administrar, algum irmão da igreja ia assumir isso, ia ser o gerente, outros irmãos da igreja iam ter espaço para trabalhar, ganhar dinheiro, recursos e 1000 outras coisas que poderiam se fazer. A minha intenção é toda boa, mas quando eu vou orar, Deus não me permitiu, então eu não faço. Deixa a minha boa intenção guardada. Né? Se um dia Deus disser assim, sabe aquele projeto? Agora faz ele, opa, eu vou fazer. Mas até agora Deus não me disse nem que sim, nem que não. Como ele não disse sim, eu vou ficar com não. Ele não me disse sim, então eu vou ficar com não. Para mim é como se ele tivesse dito não. Eu só aceito fazer algo, não quando Deus não diga não, mas quando ele diga sim. Se ele disser sim, eu entendo que é para fazer. Se ele não disser sim, eu não sou daquelas pessoas que dizem assim, Deus não disse que não, eu vou fazer. Não. Se Deus não disse sim, para mim é não. Essa é a minha maneira de interpretar as coisas de Deus. Então, aí às vezes você entra numa igreja, tá lá, o pastor tem DVD, tem livro, tem CD, tem um monte de coisa. Tem revistas e coisas que aquele ministério pode estar considerando que seja edificante. Mas para ele vender aquelas coisas, ele teria que abrir uma loja lá no meio da rua, pagar uma loja, sei lá o quê, botar gente para trabalhar. Às vezes, como considerando que a coisa seja para a obra, coloca numa dependência da igreja que ele tenha, num espaço que ele tenha. Então, nós não podemos nunca dizer que está certo ou está errado certas coisas. Uma vez eu fui numa igreja, não fui para entrar, fui visitar assim uma questão e estava olhando, e um irmão criticando aquela igreja, dizendo, agora nessa igreja aí se vende tudo, CD, DVD, virou mais uma loja. E era bem organizada a coisa, tinha uma lojinha lá num canto, onde se vendia várias coisas evangélicas, quer dizer que era pecado chegar ali e comprar naquele espaço, mas não era pecado sair dali para o centro da cidade e comprar em outra loja. Onde está a diferença? Eu acho que a diferença é o seguinte, o pecado é quando Deus diz que é pecado, e o pecado não é quando eu acho que é pecado. Se Deus disser isso aí é um pecado, pode parecer santo, tem que ser pecado. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, e com muita calma, e eu tenho certeza que na oração tudo fica muito bem esclarecido. É um sonho do Farney, de Minas Gerais. Pastor, esta noite eu tive um sonho. Sonhei que uma voz do céu falava, nação santa ou pátria amada? Não entendi imediatamente, mas depois lembrei do hino nacional brasileiro. Lembrei de Daniel, que mesmo cativo, seu coração estava em Deus. Nação santa ou pátria amada, né? Resumo, né? Ou Bíblia ou Constituição, né? Nação santa é o povo de Deus. Pátria amada é aquele sentimento que todos nós originalmente temos pela terra na qual nascemos, né? Existe esse sentimento patriota, não existe? Pelo menos em 99% da população mundial existe. Então eu acho que isso aí, essa indagação, nação santa ou pátria amada, está dizendo o quê? Ou um ou outro, os dois não dá. Ou um ou outro. Ou você pertencerá à nação santa, ao reino de Cristo, ou você pertence ao mundo, à sua pátria amada. É isso que eu entendo nessa indagação aí. Mais alguma coisa? Não? Mais perguntas? Tem? Eu queria só comentar sobre essa questão do templo, que o próprio Jesus falou, né? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que já tinham a lei, conheciam a lei e tudo, né? E eles justamente aceitavam esses sacrifícios que já vinham defeituosos, os animais defeituosos, coxas, tudo mais. E eles aceitavam, porque se tinha um mercado ali, então era compactuado com eles, porque eles aceitavam. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que o problema não estava naquele mercado do templo, que já era, caramba, aquele mercado já existia há muito tempo.
E nunca se viu nenhum profeta falar contra nada daquilo. Agora, na época de Jesus, a coisa está um caos, é um mercenarismo terrível. O preço provavelmente estava bem exorbitante, e além do mais, ao invés da pessoa chegar e comprar um negócio santo, como dizia a regra, para oferecer a Deus, estava comprando coisas que não tinha nada a ver com a realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de criticar, na hora de dizer o que está certo ou o que está errado. O que é certo e o que é errado não sou eu quem determino. O certo e o errado não é regra minha. O certo e o errado não é lei minha. O pecado e santidade não são padrões meus. Então eu preciso tomar cuidado. Eu preciso caminhar devagar, né? O que está certo e o que está errado não pode ser um esquadrinhamento, uma determinação da minha mente. Não sou eu que olho para as coisas e concluo. O certo e o errado não é conclusão minha. O certo e errado é mencionado pela regra de Deus. Então, antes de eu disser alguma coisa, aquilo está errado, aquilo é pecado, eu tenho que procurar saber se Deus considera que aquilo seja um erro, que aquilo seja um pecado. Porque senão eu posso estar dizendo erro e pecado naquilo que Deus não está dizendo. Eu não vou ganhar nada, eu não vou lucrar nada. Vou dar uma de Pedro. Senhor, eu nunca comi coisa impura ou imunda. Deus falou assim, o quê? Não chames de impuro e imundo que Deus santificou. Ora, mas ele tinha muita convicção. Eu nunca comi coisa impura nem imunda. E Deus está dizendo assim, como impuro e imundo, se eu santifiquei? A visão de Pedro ali estava sendo bem diferente da visão de Deus. Então eu particularmente, irmão, sinceramente, se tem uma pessoa medrosa, sou eu. Eu tenho muito medo das minhas afirmativas. Tenho muito medo delas. Por quê? Por isso que eu só afirmo alguma coisa quando eu posso dizer, não, Deus me falou. Eu estou achando que ninguém vai entender isso, mas Deus me falou, lá vai, eu estou mandando. Agora, se Deus não me falou, mesmo que eu ache que seja daquela maneira, eu prefiro ficar calado. Porque se tem uma coisa que me alerta, é Provérbios. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final, caminho de morte. Amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus?